Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Minha gente, estamos aí, hein? Estamos aí agora, 15 horas e 42 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340. Muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando. Hoje, dia 19 de outubro de 2022, o Natal está pertinho, hein? Eu tinha falado isso em janeiro, vocês disseram que era maluco, aí, só falta 2 meses. Pois é, minha gente, então um abraço grande, né, para você que está sempre aí ligado na nossa programação, nos prestigiando, nos acompanhando, né? Um beijo grande aí no coração de todos que estão sempre aí, seja pelo Facebook, seja pela Rádio Jornal 1340, seja por outras plataformas aí de comunicação. Muito obrigado a todos que estão sempre ligados e nos prestigiando. Recebo aqui hoje meu amigo Anderson Caldeira, diretamente de Curitiba, né? E parece que a gente combinou o azul aqui, né? Mas o azul aqui que eu visto é do projeto Saúde do meu amigo Gleiciomar, né? Eu queria aproveitar para falar do projeto do meu amigo Gleiciomar. Grande abraço para o Gleiciomar, que é um corredor de montanha, de alto rendimento. Eu escrevi nas minhas redes sociais aí, os amigos devem ter acompanhado, que dificilmente eu vejo uma competição em que o Gleiciomar não esteja no pódio, ou no primeiro lugar, ou no segundo lugar, ele sempre está no pódio, né? Então um abraço grande ao glorioso Gleiciomar, grande personagem. E aí, por conta dessa atividade do Gleiciomar, né, por conta da prática do esporte, o Gleiciomar decidiu criar o Projeto Saúde. Lançou essa camisa aqui, tem uma página também lá, tem um canal lá no Instagram, né, tem um perfil lá no Instagram, para você acompanhar também. Ele vende essas camisas para quem desejar participar do projeto, né? E por conta de ser um vencedor, um cara de esporte de alto rendimento, ele lançou o Projeto Saúde, que não é simplesmente correr. Toda atividade esportiva que você deseja praticar está inserida no Projeto Saúde. Seja artes marciais, seja caminhada, seja corrida, seja pedal, seja natação, seja qualquer coisa que você faz no campo do sair da vida modorrenta e monótona, né? E fazer uma atividade física, você está apto a participar do Projeto Saúde. Tem um grupo bacana, feito pelo Gleiciomar também. Ele começa esse movimento na empresa dele, com colegas de trabalho, e resultados muito interessantes já têm sido alcançados pelos colegas de trabalho do Gleiciomar. Ele contava para mim que, conversando com um colega de trabalho que entrou no projeto, o colega precisou fazer exames médicos e quando chegou lá na hora de fazer o exame estava, olha, tinindo, e os últimos exames não tinham dado muito bons, né? Tem colegas dele de trabalho que perdeu peso, tem outros que estão adorando a nova forma de tocar a vida, né? Com mais saúde, com mais disposição, com mais tudo, né? Então é isso, minha gente. O Projeto Saúde, acompanhe no Instagram. Você que tem rede social, que tem Instagram, dê uma olhada lá no Projeto Saúde. É um projeto que está começando em início, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a ideia do Gleiciomar na última segunda-feira, quando nós fomos lá desejar boa sorte para a nossa queridíssima amiga Drica, né? Drica foi correr as 100 milhas, o Mundial de 100 milhas, na Itália. Minha gente, Drica correu aqui no Brasil as 100 milhas, que corresponde a 160 quilômetros. Ela fez o caminho do imperador, o caminho velho do imperador chamado, né? Que começa em Barra Mansa
e vai até Petrópolis, por aquela estrada subindo a serra ali, são 160 quilômetros, lá foi minha amiga Drica, e foi a campeã em 2020 aqui no Brasil. E aí, por conta de pandemia, essa situação toda, esses esportes acabaram ficando parados também, e agora, ela, quando venceu, quando foi a brasileira mais rápida em 100 milhas no Brasil, ela automaticamente se classificou para correr o Mundial na Itália. E por conta da pandemia, não houve a competição internacional, mundial, mas como a pandemia está parcialmente controlada, né, as atividades estão de volta e essa competição também está de volta. E lá foi a nossa amiga Drica representar o Brasil nas 100 milhas que serão disputadas na Itália com atletas de todo o planeta, né, em competições de outros países também. Lá está a Drica entre os melhores do mundo nesse quesito resistência, porque correr 160 quilômetros é um negócio meio sinistro, né, cara? Eu corro 5, fico cansado. Você imagina correr 160. Aqui no Brasil ela levou 22 horas e meia aproximadamente para fechar. É ultramaratona, né? Ultramaratonista, né? Levou 22 horas e meia para poder concluir 160 quilômetros de morro acima. Lá na Itália, ela está na expectativa de representar bem lá o nosso país, né? E nós fomos lá fazer uma despedida para a Drica, lá no nosso QG da caminhada da corrida, que é na barbearia do meu amigo Anderson Barreto, lá na AB Barbearia, né? E Gleiciomar estava por lá, que é também um amigo nosso aí, que é corredor também, de montanha, e conhecemos então o projeto Saúde lá do nosso amigo Gleiciomar, e todos podem participar, seja você atleta ou não. O objetivo é exatamente estimular você a participar, a ter uma atividade física, a deixar a vida preguiçosa e desenvolver alguma coisa que vá ajudar na sua saúde, né? E eu sou uma testemunha disso, né? Os amigos que me conhecem há mais tempo vão lembrar aí do período em que eu tinha 30 quilos a mais e ao longo da minha trajetória dos últimos 3 anos aí, eu não só deixei 30 quilos para trás, como também deixei aquela vida mais mal-humorada, né, e muito preocupada com política, e larguei de mão esse negócio, né? Estou mais leve em todos os sentidos, no peso, na forma de pensar, na forma de agir. Está tudo muito bom. Recentemente ligou para mim uma senhora, muito triste, chorosa, dizendo que está sentindo falta das críticas, das colocações políticas da cidade, de Rio Bonito, do Flávio Azevedo. Eu falei, não, eu aposentei. Mas Flávio, você não pode parar, porque só você faz desse jeito, ninguém mais consegue fazer da forma como você fazia. Eu falei, olha só, lembra do Adriano Imperador, jogador do Flamengo? Pois é, Adriano Imperador, aos 27, 28 anos, craque, né, titular da seleção brasileira, o herdeiro natural da camisa 9 do Ronaldinho Fenômeno. Adriano falou, não quero mais jogar bola, quero voltar para a favela, onde eu sempre morei, e ficar lá com a minha rapaziada, tomando minha cerveja, pegando a minha gatinha, já estou rico, está tudo certo. Mas Adriano, você é o Adriano Imperador da Internacional, não interessa. Adriano parou de jogar futebol e foi embora. Mais ou menos o que aconteceu comigo, acho que com você também. Então é isso. É o projeto Saúde, minha gente. É o projeto Saúde, que a nossa saúde fica muito melhor quando as coisas vão dessa maneira, né? Então, eu recebo hoje aqui meu amigo Caldeira, e sempre que Caldeira está aqui no programa, um dos primeiros comentários é assim, e hoje vai pegar fogo. Não, não vai pegar fogo não. Vai pegar fogo nada. Que nós vamos falar aqui sobre... Estamos até de azul, né? Estamos até de azul. Em homenagem ao Novembro Azul, que está vindo aí, tá vindo aí, onde vai se falar de câncer de próstata, da saúde do homem, né? Essa coisa toda. Vem aí o Novembro Azul. E aí, minha gente, é o seguinte, não vamos falar de política hoje aqui não. Talvez um pouquinho sobre eleições nacionais aí e tal. Caldeira atualmente está morando no Paraná, né, no estado do Paraná. E vou perguntar a ele aqui como é que ele está vendo lá, como é que o paranaense está olhando para as eleições nacionais, a eleição e a escolha do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro para o Senado, né? Certamente vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a nossa pauta principal aqui é Código Tributário, né? E você sabe que muitos empresários, muitos de nós pagamos impostos indevidos, né? E Caldeira hoje é advogado, né?
está se especializando nesta área do tributário, do direito tributário. É um cara que passa em tudo quanto é concurso público que ele faz. E aí também vai dar umas dicas aqui de como passar em concurso público. É a nossa pauta principal hoje aqui. E muita alegria, muita diversão, que é o que sempre nós temos quando converso, quando tenho a oportunidade de conversar aqui com o meu amigo Anderson Caldeira, direto do Paraná para o programa Flávio Azevedo. E não é negócio de streaming, não. É ao vivo aqui no estúdio, conversando conosco. Caldeira, boa tarde, meu irmão. Bom te receber aqui, bem-vindo. Boa tarde, Flávio. É sempre um prazer estar aí com você, que é meu amigo, né? Um dos pouquíssimos amigos verdadeiros que fiz aqui nessa cidade, né? Peço um pouco de desculpa aí, né? Porque atrasei um pouquinho, né? Eu detesto chegar atrasado, sou muito, né, Caxias com isso, mas enfim, chegamos, vamos bater um papo bacana. E complementando o que o Flávio fala aí, porque a gente se afastou um pouco da política para ganhar saúde, né? Flávio, ele é meio responsável por eu entrar e também por eu sair, né? Mas o Flávio focou na saúde física, né? Eu andei uma época aí também meio na vibe da saúde física aí, mas Flávio, eu vou dizer que tenho certeza que além da saúde física, tanto você quanto eu, principalmente, que tenho focado muito, a gente ganha saúde mental, né? Porque a política, ela... não a política, que a política é uma coisa maravilhosa, né? A deturpação do que é política adoece a gente, né? É complicado mesmo. Mas é aquilo, eu tenho consciência plena de que eu fiz minha parte, você também, né? E aquilo já deu, né? Então, que venham outros Flávios, que venham outros Andersons Caldeira, né? E tantas outras boas pessoas que tem na cidade, que continuam militando. Eu cheguei à conclusão de que fiz minha parte, né? Como, se você que gosta de Bíblia, e foi a palavra que veio no meu coração, Flávio, quando veio o resultado da eleição minha de vereador, a palavra de São Paulo, que eu terminei a corrida, né? Mas eu guardei a minha fé, eu não me corrompi assim como você não se corrompeu. Talvez por isso a gente não esteja sentado nas cadeiras lá, né? Porque a gente não quis jogar o jogo. Eu acho que não valeria a pena, era meio que fazer aquele gol de mão do Maradona, né? Pra gente eu acho que não vale a pena, mas o que importa é que eu tô vendo por você super feliz hoje, eu também super feliz lá no Paraná, que, gente, visitem o Paraná, é uma cidade maravilhosa, tem problemas como todos os outros lugares têm, mas é uma cidade maravilhosa e eu não me arrependo nem um minuto de ter me mudado de lá. Fico com muita saudade dos meus amigos, Flávio um deles, né? Vamos ver se hoje eu consigo levar ele para comer uma pizza, né? E vamos conversar aí do que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. E agora, oficialmente advogado, né? Para os investigadores de plantão que no passado aí ficaram tristinhos quando eu coloquei lá o ADV nas minhas redes sociais. É OAB Paraná 114.922, pode olhar lá. Bacana. Bom, um abraço aos amigos que estão nos acompanhando, nos prestigiando, ligados na nossa programação. Deixa eu mandar aqui um alô, veio aqui na minha mente um negócio que eu tinha que falar. Sim, cara. Antes de mais nada, me permitam aqui mandar um abraço também, mandar um alô para os meus queridíssimos amigos. Deixa eu tocar aqui até a canção aqui, ó. Ó. Cadê? E lá vem, né? Aí. É hoje, né? É hoje? É no Maracanã? Maracanã. Você lá na frente hoje, não tem tanto movimento. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Minha gente, hoje é a grande final da Copa do Brasil, né? Então, saudações aqui aos meus amigos flamenguistas, né? Não sou flamenguista, eu sou tricolor, né? Gostaria muito de estar nessa final aí com o Fluminense na final da Copa do Brasil. Vocês flamenguistas sabem que se fosse o Fluminense na final ia ser bem mais difícil, né? Porque o Flamengo contra o Fluminense geralmente tem que capinar sentado. Haja visto que o último Fla-Flu foi 2-1 pra gente. Justifica inclusive a grande torcida dos flamenguistas para que o Corinthians passasse naquele confronto Fluminense e Corinthians, mas sorte aos flamenguistas. Acho e tenho quase certeza que o Flamengo deve se sagrar campeão da Copa do Brasil hoje. O primeiro jogo em São Paulo foi 0-0, hoje no Maracanã, a grande final da Copa do Brasil, e tenho desconfiança, né, quase certeza, que o Flamengo ganha a Copa do Brasil hoje e ganha também a Copa Libertadores do Atlético Paranaense no próximo dia 29, dia 30, um negócio desse aí, na final da Copa Libertadores. Então, abraço aos meus amigos flamenguistas e contem inclusive com a minha torcida pelo Flamengo. Eu não sou desses caras que torcem contra
Acho isso uma grande bobagem. Se fosse Fla-Flu, eu estaria torcendo para o meu Fluminense, lógico, né? Mas, já que é Flamengo e Corinthians e Flamengo e Atlético Paranaense na Libertadores, para que eu vou torcer para o Atlético Paranaense? Acho que Caldeira pode até torcer para o Atlético Paranaense, porque agora ele mora no Paraná. Mas eu, como bom morador do Rio de Janeiro, né, de Rio Bonito, para que eu vou torcer para o Corinthians lá de São Paulo? Para que eu vou torcer para o Atlético Paranaense? Ah, mas acontece que o flamenguista vai zoar. Deixa o cara zoar, pô. Quando eu ganho, eu gosto de zoar também. Por que o outro lá não pode zoar? Né? Então, dizem que política, religião e futebol não se discute. Se discute sim. Quem não deve ter direito a discutir política, religião e futebol é o cara que é retardado, que não sabe lidar com as diferenças, com as divergências, com os pensamentos diferentes, né? Então é isso, cara. Sucesso aos flamenguistas e que o título da Copa do Brasil venha para o futebol do Rio de Janeiro, futebol carioca, porque fortalece aqui o nosso futebol e não vai precisar amanhã eu ficar assistindo a imprensa paulista tirando sarro da gente nos programas de esporte, nas televisões por aí, né? Então, que vença o Flamengo hoje, o Corinthians. É isso, gente. Vamos lá. Caldeira, vamos, antes de falar aqui de impostos, de tributos, essa coisa toda aí que é a nossa proposta, como é que foi aí as eleições, como foram as eleições no Paraná, você que está agora morando lá há algum tempo, e a escolha do Sérgio Moro como senador, né? Sérgio Moro é um ícone nacional, você pode gostar dele, não gostar dele, concordar com o que ele fez, discordar, ou concordar até a página 2, etc. e tal, mas é um ícone, é uma figura nacionalmente, internacionalmente conhecida por conta da Operação Lava Jato. Vi uma entrevista recente do Sérgio Moro, inclusive, ele lembrando que não é só ele que participou da Lava Jato, outras figuras também participaram. Vale lembrar que o Deltan Dallagnol também foi eleito, se não me engano, deputado federal. Né? Ou seja, outra figura também emblemática da Operação Lava Jato. E como é que foi lá a eleição, o último dia 2 de outubro, lá no Paraná? Flávio, o que você falou aí, né, ficou muito claro, né, a proeminência do ex-juiz Sérgio Moro, né, foi eleito senador, é uma eleição de uma vaga só, ele teve uma boa votação e a Operação Lava Jato nasceu no Paraná, né, ele era juiz de primeira instância lá em Curitiba, né, projetou aí a cidade aí internacionalmente mais ainda do que já é. Então as urnas lá falaram por si só. E o Deltan também, né, que é procurador, né, que é o promotor federal, chama procurador, também foi eleito deputado. Né? E a votação do presidente Jair Bolsonaro lá foi maior do que a do ex-presidente Lula. O Paraná é um estado assim, bem bolsonarista, bem de direita. Agora vamos ver aí o segundo turno. Mas uma coisa eu falo, lá a eleição foi mais ordeira, mas para não achar que lá é outro país, porque parece, mas uma coisa que eu vi lá, sinceramente eu fiquei frustrado. Eu vi aquele monte de santinho no chão também de deputado, que é o famoso derrame, né, da derrama, sei lá. Né? Eu fiquei muito triste, que lá a gente não joga um papel no chão, Flávio, não joga. E na eleição eu vi, cara. E de candidatos de direita e de esquerda, e eu fiquei chateado. Eu falei, caramba, a gente não joga, se jogar um papel no chão, a pessoa olha pra sua cara que ficou feia. Mas essa prática espúria da política eu vi lá. Então, né, não tô aqui também para ficar rasgando seda totalmente, não. E só fazendo um adendo, Flávio, eu tô meio enrascado com esse negócio de Flamengo aí e tal, porque eu sou flamenguista. Só que eu tenho escritório em São Paulo, então se eu torcer muito pro Flamengo, pode ser que eu desagrade meus clientes paulistas. E eu hoje moro no Paraná e sou vizinho do Christian, do Atlético Paranaense. E eu já pedi uma camisa autografada a ele. Se ele ouvir que eu estou torcendo pro Flamengo, ele vai ficar meio bravo comigo. Mas é aquilo, você sabe que eu não ligo para futebol, eu tenho time por ter, né, torço, mas não tenho nenhum tipo de paixão pelo futebol, não. Mas é isso. É isso, minha gente. Caldeira, segundo turno das eleições. O presidente Bolsonaro ficou atrás do presidente Lula, sim, do ex-presidente Lula. Segundo turno, eu costumo sempre dizer que é uma outra eleição, é uma outra pegada, é uma outra ambiência. Aí você realmente polariza a disputa. Muita gente acreditando que o Bolsonaro pode dar uma virada, muita gente acreditando que o Lula pode ampliar a sua vantagem. Como é que você vê? Como é que você está vendo aí? O que você acha? Você acha que o Bolsonaro vira? Você acha que... O que você está pensando aí? Flávio, leitura que você faz? A leitura que eu fiz
depois da apuração, eu confesso a você, eu fiquei bem preocupado. Eu achei que o Bolsonaro ganhava com 60% para frente, né? E ver que 56 milhões de brasileiros, né, escolheram, né, a opção, né, do ex-presidente Lula, viva a democracia, todo mundo é livre para escolher, mas eu acho que depois de tantas comprovações, né, processo e tal, mas foi anulado, não foi, aí é uma discussão jurídica, né, muito mais política do que jurídica, mas enfim, isso me deixou muito assustado. Muita gente me fala, Caldeira, e aí, você acha que teve fraude? Flávio, eu quero acreditar que não. Não quero mesmo. Que você viu lá em Minas que aconteceu isso, negócio de urna. Não vi. Até porque eu acho que eu estou até errado, Flávio. E você tem toda a liberdade para poder puxar minha orelha se você achar que eu estou errado. Eu tenho me afastado um pouco desse cenário, assim, dessa política polarizada. Mas eu prefiro acreditar que não houve fraude, que realmente foi um lobby muito forte que a gente viu aí da grande mídia, dos grandes caciques, dos grandes interesses que movem o país, porque é inegável que o ex-presidente Lula, ele tem o grupo dele político, econômico, né? Enfim, ele tem isso. O próprio Congresso atual, né, gostaria muito de voltar à era Lula, que tinha toda aquela questão de loteamento de ministérios e tal, e meio que o Bolsonaro deu uma diminuída nisso, né? Enfim, eu vi com olhos de muita preocupação e de muita apreensão, né, esse resultado. 6 milhões de votos a mais, né? Foi isso, não foi? Em torno de 6 milhões. Eu fiquei muito assustado, Flávio, muito mesmo. Mas, se a escolha da população brasileira for pelo ex-presidente Lula, cara, é uma coisa que o Paulo Guedes fala. Nós temos a democracia talvez mais madura do mundo. Porque nós tivemos a ex-presidente Dilma, que ela participou na época da ditadura de uma guerrilha, e ela era inimiga do Estado, e foi presidente da República, né? Então eu acho que nossa democracia ela tem erros, tem, né? Mas é melhor uma democracia. Eu não lembro qual é o pensador que fala que o pior de todos os sistemas de governo, né, é a democracia, né, desse jeito. Mas é pior ainda sem ela. Então eu acho que a gente tem que ter noção da responsabilidade das nossas escolhas, porque sendo A ou sendo B, né, a gente aqui da cidade, né, 4 anos de um mau governo, seja ele dos ex-prefeitos que passaram do atual prefeito, não são só 4 anos de atraso. Isso gera 8, 10, 12, às vezes 20 anos. Então a responsabilidade do brasileiro vai muito além, mas isso é uma conversa para um percentual mínimo da população, né, Flávio? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Samuel Alvernaz, né? A melhor tapioca da praça, lá no centro de Rio Bonito, sempre aqui nos acompanhando, boa tarde. Meu amigo Ronaldo Augusto, homem do kickboxer, grande abraço, nos acompanhando. Sussu Rodrigues, a melhor torta salgada de Tanguá e da região, e quiçá, ela diz que é a melhor torta salgada do Brasil. Eu digo que é a melhor torta do mundo, hein? E a torta salgada vegetariana da Sussu, ela trouxe aqui para mim, me presenteou com uma torta salgada, ó, é top, pode encomendar que a Sussu é fera. Abraço para Tutu. Maria Fernanda Caldeira, obrigado pela audiência, nossa primeira dama lá da Casa Caldeira. Minha prima Clarice lá em Tanguá também, abraço para você. O meu amigo Samuel está dizendo aqui que foi uma boa troca. Clemilda Moraes, boa tarde. Sérgio Azera, grande abraço para você. O Samuel manda aqui saudações coloradas para esse povo de azul. Para quem não sabe, né, Colorado é como se chama o Internacional de Porto Alegre, né, que é vermelho e branco, né? E o azul lá, que predomina, é o Grêmio. E aí tem essa rivalidade lá. Abraço, Samuel. Minha amiga Rosiane Inácio, boa tarde para você, minha amiga. Edson Matias, meu vizinho de Serra do Sambê, Eriton Marreta. Edson Matias diz aqui, parabéns a meu amigo Dr. Caldeira, agora também advogado, né? Passa por aqui também o Wallace Ramos, nos acompanhando. Ricardo Nunes, grande Ricardinho. Boa tarde, meus amigos. Uma pausa no trabalho para ouvir os amigos, né? Sucesso aí pro glorioso Cadinho. Sucesso, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Caldeira, eu prometi para os ouvintes que nós hoje conversaríamos aqui no programa Flávio Azevedo sobre questões tributárias, né? Eu separei aqui no enunciado, né?
pautando temas como recuperação de créditos tributários, impostos pagos indevidamente por desconhecimento do pagador de impostos e dicas para conseguir aprovação em concurso público sem enlouquecer estudando. Foi o que eu escrevi aqui no enunciado, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre essa questão do crédito tributário. Vamos conceituar isso porque nem todos nós, inclusive eu, não entendemos muito bem, né? Como é que é isso, Caldeira? E parece que essa questão da recuperação dos créditos tributários tem muito a ver com essas cobranças indevidas que também estou dizendo aqui, você está se especializando nesse tema, nesse assunto, sobretudo a classe empresarial, você que tem seu negócio, sua empresa, como eu tenho a minha empresa também, acaba sendo meio que levada no bico por uma série de pegadinhas que nós temos aí na questão tributária. Como é que é isso, Caldeira? Explica pra gente, conceitua pra gente essa questão toda aí, o que você tem descoberto através dos seus estudos e através do que você vem desenvolvendo agora como advogado. Então, Flávio, você tocou, né? O direito tributário, ele toca-se muito, né, no senso comum, nos empresários. Só que não só nos empresários, né? Porque pessoa física também. Porque tem muita conta de luz aí que você está pagando. Isso aí, eu vou lhe falar. Né? IPTU, conta de luz. Eu criei já uma frase lá, não sei se é de alguém, se for de alguém, eu não copiei, eu botei na cabeça que na vida nós só temos duas certezas. De que um dia iremos morrer e que até lá pagaremos impostos. E no dia que morrer, se deixar patrimônio, nossos herdeiros pagarão também os impostos de transmissão. Né? Então, não tem jeito. O fisco, né? Tem aquele leão, né, voraz, que a gente acha que é só o imposto de renda, mas existe o fisco federal, que é a Receita, né, que o INSS, as contribuições previdenciárias, agora também são fiscalizadas pela Receita. Existe o fisco estadual, sobretudo o ICMS, IPVA, e tem o fisco municipal, né, ISS, ITR, enfim. Então, o fisco é esse aparato estatal para arrecadação de impostos. E que o brasileiro, além de não ler, né, já não lê um romance, não lê um gibi. Momento foto, vamos lá. Vamos lá. O brasileiro, ele já não lê, né, até porque, na minha opinião, né, a introdução à leitura na época da escola, ela é feita de forma equivocada, né, porque o saudoso professor Pierluigi Piazzi, que ensina muitos métodos de como estudar, até eu aprendi muito, né, através dos livros dele. Ele fala o seguinte: por que a gente não lê? Porque quando chega na escola, né, você vai lá e lê Machado de Assis, José de Alencar, né, literaturas pesadas para uma criança. Né? Então, ele fala que quem começa lendo Machado de Assis, termina não lendo nada. Né? Talvez se começasse lendo Harry Potter, terminasse lendo Machado de Assis. Então eu estou introduzindo meus filhos na leitura, mas assim, de coisas prazerosas que eles gostam. E quando você pega o hábito da leitura, vai embora. Minha esposa, Maria Fernanda, era uma luta para ela ler. Né? Ela começou a faculdade de Direito, agora está quase terminando já a psicanálise e tal. Então, mas ela fazia direito, aquela para ler 10, 20 laudas, era uma loucura. Hoje eu compro um livro para ela, dos temas que ela gosta, de psicologia, de Freud e tal, de 400 páginas. Ela fala: caramba, 400 páginas dá para ler em menos de um mês. Né? Enfim, então o brasileiro já não lê nada, vai ler leis. Não lê porque é uma leitura técnica, uma leitura chata, e o fisco sabe disso. Né? Então nós pagamos muito imposto, né? Além da carga tributária ser alta, o fisco ainda tributa excessivamente e de forma ilegal. Né? Você falou da conta de luz, então um exemplo clássico aqui no Rio de Janeiro. Peguem a conta de luz de vocês em casa e olhem lá. Né? Você vai ver lá o consumo de energia. Você vai, alguns municípios e tal, algumas concessionárias tem lá taxa de transmissão, outras têm taxa de distribuição, encargos setoriais, outros encargos, enfim. Tem uma série de rubricas, né, uma série de lançamentos ali. E vamos lá, aula básica de direito tributário. Qual é a mercadoria que ICMS impôs sobre circulação de mercadorias e serviços? Né? Qual é a mercadoria de uma conta de luz? É a energia. Então só deve incidir ICMS sobre o que é energia. Agora peguem em casa na conta de luz de vocês, vocês vão ver que a base de cálculo do ICMS no estado do Rio de Janeiro é em cima de tudo. E eu já fiz o levantamento, entre 10% a 12% do valor da sua conta de luz, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é ICMS indevido. Ah, Caldeira, mas minha conta de luz é R$400, 12% 10% é R$40. Ok, né?
E o fisco sabe disso, e o Estado sabe disso. Só que se você entrar com ação, você além de não pagar esse indevido, você pode recuperar os últimos 5 anos que foi pago. É mesmo? Que é o prazo prescricional do crédito tributário. Agora vamos lá, se você paga R$1.000 de conta de luz, vamos para uma empresa. Quanto meu querido amigo Baú paga de luz aqui numa Embiara da vida? Eu sei o valor, né? Que a gente já conversou, não vou revelar por uma questão ética, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Você conhece vários comerciantes, pagar 4, 5, 8 mil reais de conta de luz em comércio é normal. Sim. Pega aí 10, 12%, dá quase R$1.000, vezes 60 mil, corrige, vai para quase 100 mil reais. Não precisa muito. Por exemplo, o hospital que está sempre aí E devendo. com o pires na mão, né? E devendo conta de luz. Não é isso? Se entrar com uma ação dessa, pode aqui, então vamos abater. Pois é, o hospital, por exemplo, paga em torno de 50 mil por mês de energia. Fazer a conta de padaria, vai falando. 50 mil por mês, faz a conta Fazer aí. de padaria. 12% de... 6 mil. Indevido vai ser 6 mil. 6 mil. Vezes 60. 360 mil, se a gente corrigir isso aqui, vai dar quase R$500 mil que tem aí para receber. Se estou devendo... Tem para receber ou aí você ou pode abater uma dívida. aquilo que está devendo, né? Ou seja, E como é ICM, se o hospital estiver devendo ICM, pode fazer a compensação. Aí. Entendeu? Então, agora é o seguinte, Flávio. Geralmente, quem vai estudar direito porque não gosta de qual matéria? Matemática. E o tributário tem muita... Tem que fazer conta. Tem que fazer. Né? Ah, você precisa fazer na mão? Não, tem software, mas tem que saber alimentar o software. Tem que saber usar o Excel, ok. Ou então vai ter que contratar calculistas, mas vocês têm que ter o tributário, ele exige um raciocínio lógico matemático. O direito também exige. Eu sou disso que o direito é lógica, né? É bom senso. Às vezes no Brasil foge alguma coisinha ou outra, né? Mas em normas gerais, o direito é muito bom senso, que nasce dos princípios, que é o direito. Tem algumas jabuticabas, né, como a gente chama aqui no Brasil, que são muito nossas. Mas geralmente é isso. Agora, olhando pro empresário. Tem muito empresário que quando vai montar uma empresa, vou montar uma empresa, aí vou procurar um contador, tal. Já está na cabeça do empresário, você vai enquadrar a sua empresa em qual regime tributário? Eu vou botar no simples, porque o nome já diz é simples, né? Só que o simples não é simples. Não é tão simples assim. Você não paga um único imposto no simples, você paga todos, só que num documento de arrecadação simplificado, o DAS. Então são 7, 8 impostos pagos numa guia só, que depois a Receita vai lá e distribui. Só que o simples não é tão simples assim. E muitas das vezes, Flávio, eu já terminei uma especialização agora de planejamento tributário médico, que muito médico que hoje tem o consultório dele, tal, que é enquadrado no simples, que se ele for para o lucro presumido, ele vai ter uma economia de quase 70% que está pagando de imposto. Se for para o lucro presumido, né? Mas é que se assusta, não, lucro, mas tem que fazer o quê? Um planejamento, saber o que está sendo feito, né? Então, por isso que a gente tem que procurar o contador. E cidade mais do interior tem um mito muito grande. Meu contador já fez isso. Não estou aqui para falar mal dos contadores, muito pelo contrário, porque eu sou parceiro de todos os contadores amigos e tal, que nós trabalhamos em conjunto. É saber que é cada um no seu quadrado. O contador, né, a obrigação dele é fazer o quê? Fazer lá um enquadramento, né, junto com... apurar o imposto que aquela empresa tem, emitir a guia e transmitir a obrigação acessória para o fisco responsável. Essa é a função do contador. Essas questões que eu estou falando aqui de conta de luz, né, ou de outras questões de recuperação tributária que a gente vai falar um pouquinho adiante, elas são demandas que só se resolvem judicialmente. O contador, se ele não for advogado também, ele não vai fazer isso, né? E outra coisa, se entrar administrativamente contra o fisco, dificilmente o fisco vai dizer que ele está errado. Existem casos administrativos? Sim, mas são pouquíssimos. A grande maioria é feita via judicial, né? Via judicial. Enfim, existem várias teses aí, rodando de Brasil afora, consolidadas no STJ, até no STF já, positivadas. Agora a pessoa tem que pegar e entrar com a ação. Né? Muita gente não sabe. Né? Não sabe. Né? Isso não é informado. Você acha que a Receita Federal vai botar lá um informativo? Né? Não vai. Né? Então, por isso que eu me apaixonei muito por essa área. Primeiro que me desafia. Né? Não, e diga-se de passagem, nós temos poucos especialistas em direito tributário. Sim, e dentro do tributário... Como você falou, né? Porque geralmente o cara já vai ali pro direito. Sim. Porque ele é de humanas. Não, eu sou de humanas, vou fazer aqui.
não quero fazer conta. E aí E é um direito muito assim, específico, Flávio. O engraçado, né? Que quem não gosta de ler, que tem advogado também que não gosta de ler, o que eu acho absurdo. Mas você vai pegar lá, você vai conhecer o Código Tributário Nacional. É assim, Constituição, Código Tributário Nacional, beleza. Ah, vamos falar de imposto federal? Vamos. Então vamos para dentro da Receita Federal. Instruções normativas e portarias. Tem a instrução normativa da Receita Federal que tem 300 páginas. Uma instrução normativa da Receita Federal. E a gente tem que saber, tem. Porque se tiver caminho via instrução normativa, você entra administrativamente com base na instrução normativa. Porque o órgão não pode contrariar uma instrução própria. Aí vale a pena ir pela via administrativa. Ah, pela via administrativa eu estou vendo que está errado. Mas a lei me garante, o STJ, ok. Então você nem perde seu tempo na via administrativa e já entra na via judicial, já contrariando tudo aquilo. Mas demanda muito estudo, e estudo sistemático. E você vê, né? Você que o cara que crê em Deus, eu também, aquele monte de planilha maluca que eu vivia fazendo, lembra? Que você falou, pô, tem que ter muito saco para isso. Cara, era Deus me preparando para esse momento, Flávio. De auditar as coisas, de olhar. Então, essa experiência que eu tive, fiscalizando, olhando, com minúcias, isso tem me ajudado bastante no direito tributário. De separar ali as despesas, o que está sendo pago, criar um pensamento mais racional. E Deus tem sido muito maravilhoso na minha vida, porque eu tenho conhecido assim, tributaristas no Brasil que são referência, Flávio, mas referência mesmo. E eu tenho a oportunidade de conversar com eles, de fazer mentorias, de ir lá estudar mesmo, de pegar às vezes o carro, o ônibus ou o avião e andar. Beber da fonte, né? Vou mesmo, cara. Vou mesmo. E não tenho a menor vergonha de falar, pô, não sei isso, me ajuda. E o mais bacana, essas pessoas têm prazer em ajudar, cara. Eu tenho aprendido muito. Deixa eu mandar um abraço aqui pro minha amiga Aline Moraes. Boa tarde para você. Quem paga mal paga duas vezes, diz aqui Cadinho. Série Vagalume da editora Ática introduziu muita gente no universo da leitura. Concordo, Samuel. Eu li a série Vagalume toda, desde da Ilha Perdida, que se não me engano é o primeiro. Acho que a Ilha Perdida é o primeiro. Passando lá por Éramos Seis e tal, e aqueles livros sensacionais do Marcos Rey, né, que termina com Bem-vindos ao Rio, que é uns meninos que são sequestrados, né, etc. E tal. Depois tem Um Cadáver Ouve Rádio, tem O Rapto do Garoto Dourado, tem O Mistério de Cinco Estrelas. Para mim, Marcos Rey é o grande escritor da série Vagalume, eu gosto bastante. E para quem não conhece, tem também Pedro Bandeira com a série dos Caras, né, que é muito legal. A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Todd Zengel. Também são livros juvenis que eu li e leio até hoje na fase adulta. Eu gosto muito de livros de história, de contos, esse negócio assim. Por fim, acabaram-se os livros infantos juvenis para ler na Biblioteca Municipal de Rio Bonito. Eu fui ler O Cachorrinho Samba. Fui lá ler O Cachorrinho Samba. Não tinha televisão em casa, galera. Olha que beleza, hein? Não tinha telefone de celular para ficar na mão o tempo todo olhando menina de biquíni. E aí, cara, porque é isso, né? A proposta da rede social, o Caldeiro está aqui rindo. Assim, eu que forço a barra e coloco aqui um programa de rádio no Facebook. Mas o Facebook foi criado para as meninas olhar os rapazes de cabelo peitudo e de sunga e os meninos olhar as gatinhas de biquíni. É para isso que foi criada a rede social. Você pode perguntar lá ao cara que criou a rede social, o cara que criou o Facebook, Orkut, etc. Por isso que o nome é site de relacionamento. A ideia é essa, né? O Tinder, que foi criado agora para arrumar namorada, cara, isso é coisa nova, mas o MSN, quando surgiu lá atrás, você lembra disso, né? Eu comecei a namorar a Fernanda pelo MSN. Aí, ó. Ela tá assistindo. Aí, ó. Ela Tá pode vendo? confirmar, não é verdade, Então, filha? Tanto é que o nome é site de relacionamento. Então, minha gente, o Facebook hoje tem culto, tem missa, política, o cara bota lá a loja dele, a empresa dele, mas a proposta principal da rede social, ou seja, para você se socializar com as pessoas. Então, a proposta inicial era as meninas olharem lá os meninos malhadinhos e bonitinhos para beijar na boca, se fazer o processo de seleção delas, e a rapaziada para olhar a menina de biquíni e se babar, em todos os sentidos. É isso. Para isso que foi criada essa parada aí. Pode perguntar lá, eu esqueci o nome do cara agora, né? O Zuckerberg. Pode perguntar lá o tal do Zuckerberg que fez lá o Facebook, se não era essa a ideia deles lá atrás quando criaram essa parafernália toda aí. Não, é igual casa lotérica. Para que serve a casa lotérica? Para jogar na loteria.
Aí tem uns malucos que nem eu que vai lá pagar luz, pagar telefone, pagar IPTU, pagar água, pagar não sei o quê. Mas a proposta inicial daquele espaço ali, que hoje paga Bolsa Família, paga não sei o quê, paga... Não, a proposta inicial é jogo, loteria. E aí quando o cara que faz jogo passa na frente, tem gente que fica puto na fila. Porra, sacanagem, tem um caixa só para quem joga. Sim, a prioridade ele tem que ser para quem joga, porque aquilo é uma casa lotérica. Por acaso faz outros serviços, gente. É tão simples de entender isso, né? E a rede social é para isso. E nós insistimos aqui nesses assuntos. Então, no tempo que não tinha rede social, não tinha televisão, voltando aqui lá atrás, eu ia para a biblioteca ler. E eu li todos os livros infantos juvenis da biblioteca de Rio Bonito, quando eu tinha aí 14, 13, 12, 15 anos. Todos. Eu levava meu irmão no colégio e meu irmão entrava 1h e eu tinha que subir a serra e voltar às 5 horas para pegar ele, porque eu que buscava ele também. Você ficava no Falei, cara, eu vou subir a serra de novo. Eu estava no Colégio Rio Bonito de manhã. Eu já tinha descido de manhã para estudar, a gente tinha voltado para almoçar, para pegar meu irmão, voltar de novo. E às vezes tinha que ir para a igreja de noite, ou seja, levar meu irmão e descer de novo, porque papai não tinha carro na época. Quem que quer subir essa serra com aquele sol quente desgraçado? Ia para a biblioteca, tinha um ar-condicionadozinho lá gostoso, um ventiladorzinho, ficava lá lendo a tarde toda. E com isso... Onde é a atual Receita da Federal. Onde é a atual Receita Federal. E com isso meu vocabulário melhorou muito, né? Eu lembro que a professora Nazaré Mello, saudosa professora Nazaré Mello, um dia falou comigo, Flávio, eu fico impressionada com a riqueza do seu vocabulário. Você tem um vocabulário muito rico, graças aos livros da série Vagalume, que Samuel bem falou aí, me permitiu trazer esse discurso todo, né? Aline Moraes, o Célio Henrique diz aqui, boa tarde, meus amigos Flávio Azevedo, Anderson Caldeiro, hoje estou bem perto. Complexo do Alemão, rapaz. Não, mas tá perto, que já falou que a gente de Santarém. É, verdade. Tá no CPX aí, ô. Descarregando cerveja. Graças a Deus cheguei em paz aqui. Marcelo Rosalino diz que não é 30% de 30, 30% de 25, que soma 7,5, ou um pouco mais de 12. Lembrei da Dilma falando de matemática, diz aqui o Marcelo Rosalino. Minha amiga Regina Quinozel, boa tarde, Flávio. Anderson Caldeira pode me informar se quem vende somente pela internet não paga ST? ST? Ela colocou substituição tributária. Mas aí o fato de ser da internet não é a operação pela internet, é o produto que você vende. Aí tem que ver se o produto tem substituto tributário ou não. Tem que ver o produto, não é só a operação. Perfeito. Respondido, dona Regina. Tati Broeto, boa tarde, acompanhando vocês, meus amigos. Pastor Robson Quintanilha, uma boa tarde para você, Flávio e Anderson Caldeira, só gente boa. E a minha amiga Rose Moreira está lembrando aqui que era uma época muito boa esse tempo da biblioteca e que nós não tínhamos telefone de celular e televisão em casa, então tinha que ler. Caldeira, então, impostos e devidos, e nesse caso é preciso contratar um profissional que Sim. tenha pelo menos a competência de fazer conta, né? Sabia fazer conta, ter a boa vontade de correr atrás. Flávio, para mim, era um mundo assim, completamente novo, né? Mas, como você falou, a rede social, de certa forma, vou abranger, a internet, ela está aí para tudo. Infelizmente, a maior parte do conteúdo de toda a internet é pornografia, prostituição, infelizmente. Mas tem muita coisa boa, cara, muita coisa boa. A gente aprende o que quiser pela internet, inclusive o que não deve. Mas a gente aprende muita coisa pela internet. Eu, de vez em quando, estou com uma dúvida de alguma coisa, de Dá um Google, uma determinada situação, eu vou lá no YouTube e coloco como fazer não sei o quê. E cara, abre aquela porrada de troço, de opção, de orientação. Né? O próprio Bolsonaro falou, dá um Google aí. Não, mas é verdade, né? Agora, Flávio, sabe o que acontece? Você identifica com a galera que, né, eu convivo. Até para dar um Google, tem que ter um mínimo... Tem que saber ler. Não, porque é o seguinte, você vai escrever o que ali, né? Então, se souber usar as palavras, né, isso é o mínimo. E o que você falou, você hoje é um jornalista, você fala bem, articula muito bem, mas não é porque você é um gênio, não é porque eu sou um gênio. Cara, quanto tempo você lê? Né, o que você falou. Eu lembro que meu amigo Faicinha, eu converso com ele, falou, rapaz, me ajuda a estudar aí que eu quero saber se negócio de ler igual você, porque naquela época ele ia ser candidato a vereador. Não, me dá os livros aí pra eu ler. Eu falei, Faicinha, eu leio há 20 anos, cara. Pô, tu não vai ler em um ano, tá? É um processo. Não dá para fazer um intensivão, igual aquele cara que é chamado para trabalhar em alguma empresa que presta serviço para Petrobras e Macaé e corre ali no curso de inglês para aprender inglês
em uma semana, né? Para dizer assim, eu tenho a Exatamente. segunda linha. Entendeu, Flávio? E vou te falar, eu vou além. Essa questão profissional que eu me descobri nessa área também, que é do concurso público e tal. E eu tenho lido muito, Flávio, sobre inteligência emocional, muito, né? Sobre habilidades socioemocionais e tal. O nosso amigo Léo Peclat Sim, inclusive tem uma palestra hoje em Itaboré, eu vou lá assistir. Léo Peclat estava falando sobre isso. E o padre Dudu também, né? Que mora lá em Sim, mora lá em São José dos Pinhais, está se especializando e tal. O Flávio, parece brincadeira. Eu fiz uma imersão do Paulo Vieira, o método CIS, no final de semana passada inteiro. Aí eu saí de lá, tive uma jornada a semana inteira na OAB do Paraná. Dona Regina está dizendo que consertou a máquina de lavar dela olhando no YouTube. Aí você vê, eu passei outra semana inteira na OAB. Uma jornada de direito corporativo, outra de direito bancário por conta de endividamento. Que o empresário que paga tributo a mais, às vezes está endividado. Então acho que são matérias correlatas, eu fui estudar. Cara, engraçado. Os CEOs das grandes empresas, Grupo Madeiro, Brado Logística, empresas gigantescas do Paraná, que tem braços em outros estados e tal, e dizendo o que eu tenho lido e o que eu vivi lá na imersão de inteligência emocional. Que hoje a pessoa está muito preocupada com o currículo, né? Flávio, você terminou o jornalismo, você tem pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado. Então, isso é estudo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, e as pessoas, os CEOs são contratados pelas suas hard skills, ou seja, pelo seu currículo, e são demitidos pela falta de habilidades nos relacionamentos, de inteligência emocional e de competência, porque diploma qualquer um tem. Hoje tem um monte de faculdade, de mestrado, de doutorado à distância, que você bota o diploma na parede. Eu falo para todo mundo, eu me formei numa faculdade muito simples, aqui em Itaboraí. Muito simples. Passei no OAB no nono período, todo concurso que fiz eu passei. Não sei o quê. Não, Caldeira, porque você é um gênio. Não, não sou não. Né? Porque gênio não passa em concurso também não. Né? É metodologia. Eu costumo dizer que no concurso não passa nem o J, nem o G. G de gênio, J de jegue. Esses dois não passam. O que está no meio, passa. Né? Enfim. E as pessoas têm que ter o quê? Hoje em dia no mercado de trabalho, para o concurso, é habilidade. Não é só currículo. Porque você conhece, eu conheço vários mestres e doutores que não sabem nada. Dentro daquele universo acadêmico ali, né, se enchem de arrogância e tal, mas e na vida prática? Né? Eu conheço vários, né, mas é necessário estudar? Sim. Mas saber por que vai estudar também, por que está se preparando. Enfim, é isso. Beleza, gente. Eu conheci, Caldeira, uma pessoa que falava de habilidade e competência. Acho que muita gente tem habilidade, mas não tem competência. E aí é necessário, ela falava comigo isso, né? Muita gente tem habilidade, mas não tem competência. A habilidade nasce com você e a competência você adquire exercendo, estudando, se aprimorando, se preparando, né? Tem muita gente que acha que eu me tornei jornalista e entendedor de política por conta da minha vida, né, de trabalho. Não, minha gente. Onde eu aprendi a ser jornalista e onde eu aprendi a entender de política, porque é para você entender de pessoas, foi na igreja. O ambiente onde mais se pratica política, com tudo que você vê de ruim na política, existe dentro da igreja nos mesmos moldes. O cara que sacaneia o outro, o cara que prejudica o outro. Aqui fora a gente até entende. Nós estamos falando aí de salários de 10 mil, 15 mil, 20 prata, que se o cara perder o outro dentro do lugar, o cara vai ficar 4 anos recebendo aquela bufunfa, ele e a tropinha dele ali com seus assessoramentos, não sei o quê, as vantagens que tem, as benesses. E na igreja? A moeda é outra, né? Que você não ganha porra nenhuma naquele negócio lá. Pelo contrário, você bota do seu bolso para poder fazer programação, fazer e tal. E o pau canta, meu irmão, quando se trata de política, de cargo, de distribuição de funções, etc e tal. Poder. Pura e simplesmente pelo ego, vaidade. Pelo ego, pela vaidade, por você dizer que estar naquela função, naquele cargo e tal. Então, assim, o lugar onde eu mais aprendi de política, e tudo que eu sei de política e falo de política no mundo aqui fora, como profissional de comunicação, foi aprendido lá, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, vendo aquela rapaziada lá brigando por causa de funções, por causa de cargos. Não foi a faculdade que me ensinou a falar, me comunicar bem, foi o microfone da igreja. Né? Com 9 anos eu fiz a minha primeira pregação na igreja. 9 anos. Então eu falo em microfone desde os 9, 8 anos. E aí você perde a timidez, né? Eu estou com quase 50.
Então você perde a timidez em algum momento. Não é possível que o cara vai ficar tímido a vida toda com o microfone na mão todo dia. Então não foi a universidade, cara. Eu lembro que Leir Moraes sempre falava assim comigo, saudoso Leir Moraes, que Deus tem. Leir Moraes falava assim: Flávio, você não precisa de faculdade de jornalismo não, você está pronto. Você só vai lá pegar o canudo para dizer que você fez aquele negócio lá. É mais ou menos isso, gente. E aí quando o Supremo Tribunal Federal determinou, olha, eu estava no 7º período, 7º período de faculdade, o Supremo Tribunal Federal determinou que não precisava mais de faculdade de jornalismo para exercer a função de jornalista. O que eu fiz? Fui embora. Larguei a faculdade no 7º período. Só falta um período para eu terminar. Flávio, mas só falta 6 meses. Não, eu não vou gastar mais dinheiro com esse negócio porque o STF determinou que não precisa mais de diploma para exercer a função de jornalismo. Eu não vou pagar esse troço aí. E tem nego que fala: pô, mas Flávio não é jornalista. Não me formei mesmo não. Larguei a faculdade no 7º período. E você conta uma história muito legal que eu nunca esqueci, né? Que você, lá na faculdade, o professor falou que você tinha que fazer um trabalho, não sei o que, de montar, teoricamente, um programa de rádio. E você já fazia o quê? Um programa de rádio. Lá era pra brincar, né, Flávio? Pra simular. E você, assiste o meu programa, né? Então... Cara, eu peguei, o programa aqui tá gravado. Depois eu baixo, né, a gravação. Hoje, né, antigamente eu gravava no MP3. Existe ainda MP3, gente? Existe. Eu gravava o programa no MP3, né? Eu tenho todos os meus programas desde 2008 guardados e gravados. MP3, colocava lá. Aí, trabalho do professor Ferrão. Fazer um programa de rádio. No outro dia eu estava com o meu MP3 lá, professor, tá aqui o programa. Ah, mas como assim? Eu tenho um programa na minha cidade já há 2 anos, professor. Então, tá aqui o programa. Corrige aí. Que... Não, mas aí você tem que ir pro laboratório aqui. Eu falei, porra, tá de sacanagem, cara. Né? Então, a outra professora lá, não, você tem que montar um jornal. Opa, o exemplar, toma. Peguei meu jornal, que eu já fazia aqui há alguns anos. Professor, meu jornal que distribuo lá na minha cidade. Dá uma corrigida aí. Não, você tem que... Aí eu comecei a encher o saco daquele negócio. O único que eu fui realmente para o laboratório fazer foi apresentar um telejornal. Então, aí rolava, né? Porque daqueles moldes do Jornal Nacional, não tinha isso, que não tinha live. Porque se tivesse live... Mandava live. Se tivesse live, eu ia mandar entrevista minha com o Caldeira. Tá aqui o talk show que eu faço, igual o Jô Soares. Tá aqui, olha aí o que tá errado, o que precisa melhorar. Cara, eu vou ficar em laboratório, se despencar de Rio Bonito para ficar em laboratório em Niterói, fazendo troço que eu já fazia há tempo. Olha o que eu já faço e corrige. E essa foi uma das razões também, que no 7º período eu falei, o STF decidiu que não precisa de diploma? Estou indo embora. Mas Flávio, só está faltando, não. Tchau e benção, acabou. Isso foi em 2009. Já fala, Flávio, já jubilou. Se você voltar, tem que começar de novo. Não, eu não vou voltar. Não precisa mais, gente. Fazer o que lá? Vou fazer outra coisa. História, geografia, literatura, sacanagem. Não. E não é segredo. De vez em quando eu vejo na rede social aí, aquele que se diz jornalista, me dá uma sacanagem. Ainda tem isso ainda? Tem. Aquele que se diz jornalista, não sei o quê, tal. Cara, tô falando aqui abertamente. Eu não terminei a faculdade de jornalismo. Por quê? Não faltou dinheiro, não faltou nada. Simplesmente teve a determinação da STF que não precisava. Eu não quero trabalhar na Globo, não quero trabalhar na CNN, não quero trabalhar nesses lugares, eu quero ser o meu patrão. Eu lembro que no meu primeiro período de faculdade, entrou lá o Oscar Colombo, jornalista conhecido do Jornal dos Esportes, na época do Jornalzinho Rosa, né? Vocês lembram do Jornal dos Esportes? E ele, durante muito tempo, foi o editor-chefe do Jornal dos Esportes, é um cara que entende muito dessa dinâmica do esporte, do linguajar do esporte. E foi a primeira aula que eu tive na Faculdade de Comunicação Social foi com o Oscar Colombo, um cara super bacana, super gente boa. E aí eu lembro que ele perguntou aos alunos, aquela sala apinhada de gente, ele perguntou aos alunos o que vocês querem, quem vocês querem ser no jornalismo. E eu lembro que as meninas queriam ser, já contei isso aqui, as meninas queriam ser Fátima Bernardes e os meninos queriam ser William Bonner. Quando chegou na minha vez, eu falei, olha, professor, eu quero ser o Roberto Marinho, patrão dessa galera aí. Muito legal, muito legal. Cara, sensacional, Flávio. Eu não estou na faculdade para ser empregado de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, você vai ficar na faculdade para ser empregado dos outros. Não, desculpa, eu não consigo entender ir para a faculdade para ser empregado de alguém, prestar um serviço, né, e tal, beleza. Agora, ficar sendo mandado por quem não entende nada, no jornalismo principalmente, você tem lá aquela empresa de comunicação bacana, que o seu chefe
Ele só é seu chefe porque ele é filho do cara que é dono do negócio lá. Não estudou porra nenhuma. Fica na praia fumando maconha o dia todo, pegando as meninas. E o cara é chefe porque ele é filho do bacana lá, cara. Fica lá em Ipanema. É o caso de O Dia, de O Globo. Esses jornais todos aí. E aí você estuda pra cacete pra ser mandado por aquele cara que não sabe nada. Graças a Deus o STF falou que não precisa diploma. E aí eu fui embora. Acabou. Flávio, e uma coisa aqui que eu tenho certeza que, se por um acaso você se inclinasse para querer trabalhar em qualquer telejornal desse, eles iam cagar para se você ter diploma ou não. Eles iam pegar você, botar numa sala, fazer uma dinâmica, que é assim que é feito hoje. Algumas profissões, elas não tem como você prescindir do diploma. Médico, Lógico, advogado, claro, tal. claro, Né? claro. E não é porque precisa, não. Porque, sem querer desmerecer qualquer colega bacharel ou advogado. Na minha opinião, para fazer a faculdade de Direito, basta ser alfabetizado. Que é só saber ler e escrever. Para que precisa estudar reações químicas, físicas? Não precisa! Não precisa, basta saber ler, escrever e pensar. Né? Então, essa coisa assim, mas tem a formalidade, tem que ter, né, o diploma em direito, tem que ser aprovado no exame da ordem. Ok, são formalidades que a lei exige. Você estava fazendo porque a lei exigia. Em determinado momento a lei não precisa mais, você pode. Vou embora, não preciso. A né? hora que alguém disser que não precisa mais ter prova da OAB para ser advogado, você vai fazer essa merda? É uma encheção de saco desgraçada esse negócio de prova da OAB. A garotada fica nervosa, tem gente que desmaia, tem gente que passa mal. Tem um cara que é excelente, inteligente, que é bom, mas não passa naquela porra de jeito nenhum. E o cara não consegue exercer a atividade dele porque ele não passa na prova. Flávio, e tem gente que passa muito bem e não consegue advogar. E não Porque advogar é uma coisa, fazer prova é outra. Exatamente. Eu tô treinando um menino lá de Brasília. Cara, o menino já é advogado. Ele trabalha no escritório com um desembargador aposentado. Ele já peticiona, tal, não sei o quê, papapá. Não consegue passar na prova OAB. O menino já é advogado. Ele já sabe peticionar. Sabe, aqui... Fez a inicial, tem que contestar. Aí fez a contestação, tem que fazer embargo de declaração. Ele já sabe. Ele já sabe atuar. Mas não consegue passar a prova. Isso é tipo um primo meu que dirige há mais de 30 anos e nunca conseguiu tirar carteira. Existe. Porque ele não consegue passar na autoescola. Nunca bateu de carro, tá? Dirige direto. Nunca bateu, nunca sofreu um acidente, nunca arranhou ninguém, nunca ninguém arranhou ele. Mas não tem carteira. E tem vários encarteirados aí que já eu deu conheço perda um menino, total. eu conheço um menino aqui de Rio Bonito, que eu não vou citar o nome, porque ele inclusive trabalha de motorista em alguns lugares. O menino trabalha, dirige caminhão, trator, e não passa na prova porque é analfabeto. Meu irmão, mexe com retro, com trator, com o que mandar, caminhão, o que mandar. Pois é. Aí eu falo assim, você pode contratar esse cara formalmente? Não, porque vai dar problema. Mas, se você estivesse lá na tua fazenda ainda, quando ele deixava ele fazer... Deixava? Dirige mais do que eu. Quem tem mais de caminhão? Ele ou você? De trator? Ele ou você? Então, hoje no mundo corporativo, as pessoas estão fazendo isso, avaliando. E aí? Eu fiz Harvard. Dificilmente um cara que foi lá para Harvard Business School não vai entender de business. Só que será que ele entende do business desse local? Né? Ainda tem isso, tem gente que é muito teórico, mas na aplicação prática não consegue passar. Né? Então essa questão do concurso, que eu acho que já é um gancho para o nosso outro tema, não sei que você queira aprofundar mais alguma coisa na questão tributária, é isso. Eu falo para as pessoas, tem uma menina, eu em 2018, você sabe disso, né? Estava naquela época de eleição de deputado, você lembra que eu voltei a estudar, falei, vou passar numa faculdade pública. Botei na cabeça. Eu queria fazer medicina, falei, vou fazer medicina, porque estou de saco cheio desse negócio e tal, não sei o quê. Aí fui pro GAP estudar. Porque eu queria fazer medicina para dar uma condição melhor para minha família. Né? Assim, foi, vou virar médico e tal. Iria ser psiquiatra, com certeza. Né? Me amarro, né? Aí eu parei e pensei, falei, caraca, passar para medicina, eu vou abdicar aí de 1 a 2 anos da minha vida, estudando muito. E depois que passar, são mais 6 anos. Eu falei, pô, eu entendi que não valia a pena, eu estava fazendo a coisa certa, a coisa errada pelos motivos certos. Né? Só que eu falei, cara, não. Até porque você não tem mais de 18 anos, né? Eu falei, caraca, eu falei, não vou. Aí eu falei, não, vou virar para outra coisa que eu gosto. Como eu estava envolvido na política, eu falei, vou fazer ciências sociais, vou me especializar em ciência política, beleza. Fui lá para o Enem, passei em primeiro lugar para a UF, em terceiro lugar para a UERJ. Né? Não, mas o cara já é advogado, tá, mas na faculdade de Direito só ensina Direito, não ensina Química, não ensina Física, não ensina Matemática. E eu fui lá e passei em primeiro lugar, né? Para a UF e terceiro lugar para a UERJ. E
lá tinha uma galerinha que estudava medicina que eles colaram comigo. Né? Eu era o tiozão, 39 anos na época, tudo. Uma delas, né, eu posso falar que eu tenho muito orgulho dela, é a Larissa Jiquiriçá, filha do Zé Ricardo. Que ela já estava estudando, cara, não sei se você vai lembrar, Flávio, você na tua época era esse livro de biologia, Amabis e Marto. Lembra? Era um livro grossão de biologia. A Larissa, ela sabia de capa a capa os 3 volumes. E não passava na faculdade de medicina. Aí a gente começou a estudar, tal, ela me dava monitoria de biologia e alguma coisa de química orgânica, e eu ensinava eles interpretação de texto, alguma coisa de matemática e tal. Aí ela vinha fazer uma questão para mim assim, não, isso aqui, diga isso aqui dessa. Eu falei, não, Larissa, você não está entendendo, minha prova é objetiva. Cria a questão e 5 alternativas. Não, mas você tem que saber. Eu falei, não, Larissa, eu não tenho que saber. Você tem que saber, porque na sua segunda fase da UERJ, biologia é discursiva. Então você tem que saber. Eu tenho que saber marcar a alternativa correta. Então cria essa alternativa, você vai ter que criar uma certa e 4 erradas, ou uma errada e 4 certas, se você quiser errado, e eu vou marcar. Ela, tá bom. E eu acertava todas, sem saber biologia. Ela vai dizer, não, Larissa, isso aqui você restringiu demais. Ou seja, algumas técnicas, né, que eu estou até montando um curso para isso, né, para ensinar essas pessoas a estudarem e tal. E o Flávio foi benevolente, que eu falei para ele, Flávio, ó, o curso que eu vou lançar, a mentoria que eu vou lançar é como passar em provas e concursos públicos estudando pouco. Esperem só, Léo Perclá vai me ajudar, eu vou estar lá com ele, é estudando pouco, e é pouco mesmo. Mas aí quem quiser mais detalhes, depois lá no curso vai ver como é que é Mas isso. nós vamos, tudo isso que eu falei aqui da faculdade foi exatamente para entrar no assunto concurso, né? E aí deixa eu mandar aqui um abraço para o Nadelson. Nadelson está acompanhando a gente, dizendo que conhecimento exige dedicação, tempo e sacrifício, contrariando a geração kilt da modinha. Dona Regina está dizendo que você passa na porta da faculdade e vê muitos que se formam em copoterapia. Sim. Verdade. A galera, Campos da Cantareira. A galera da Cantareira ali Campos da Cantareira. é uma beleza. O único lugar de sucesso para a gente do trabalho é no dicionário, como já dizia Einstein. Bem, eu não sei se essa frase é de Einstein não, Nadelson, mas é que você falou, acredito. Boa tarde, Flávio Anderson. Um abraço, meu amigo Nadelson. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, da sua audiência aqui. Assim, gente, eu sou um sujeito tremendamente inimigo do tal do concurso, porque eu acho que ele não avalia bolhufas do sujeito que vai ser contratado para exercer a função. Sim. E aí eu quero falar da minha outra profissão, que é a enfermagem. Eu sempre me entendi como um bom profissional de enfermagem. E nunca consegui passar nos tais concursos de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, não sei o quê, barará. Passava, mas não classificava naquela quantidade de vagas necessárias para ser chamado ou ficar próximo ali dos classificados, né? Passava, mas não com essa condição de ser chamado. E eu sempre falava assim, quer fazer um concurso para eu passar? Me dá uma enfermaria cheia de paciente com veia infiltrada, fralda para tocar, comida para alimentar o paciente, soro para colocar, cálculo de gotejamento, paciente parando no monitor e bota na minha mão. Flávio, em 12 horas, se não morrer ninguém, você está contratado. Isso é concurso público de técnico de enfermagem para mim. Eu ia para lá, sentava numa sala, ficava respondendo uma porra de uma prova, né? Detalhe, não passava e via passar muitos profissionais que não eram tão bons quanto eu. Muitos profissionais que na hora de pegar uma veia, vinha na minha enfermaria me chamar. Passava, o cara passou em primeiro, eu lembro disso, tem um sujeito que passou em primeiro lugar em determinado lugar, eu conheci o sujeito, sabia nada. Tudo que ia fazer, um curativo, qualquer coisa, Flávio, tem como me ajudar lá? O cara passou em primeiro. E sempre trabalhando nas costas daqueles colegas que eram bons profissionais, tecnicamente, no exercício da função, né? E quem ficou em primeiro lugar? Aquele bunda mole lá que não sabia nada, que só desenrolava o trabalho dele porque a gente ia lá ajudar ele. Flávio, então assim, concurso para mim, sobretudo essas atividades assim, esse negócio de prova é um engodo, é uma sacanagem, é uma pilantragem. Eu vejo aí processo seletivo da prefeitura, prova de concurso da prefeitura, para limpar o valão. Irmão, estipula um tempo, tá aqui ó, 10 metros de valão, chega 20 minutos lá, tem que estar tudo limpinho, capinado e arrumado. Você vai botar o cara que trabalha braçal, irmão, dentro de uma sala para fazer prova, o cara não sabe ler direito. Aí o cara bota para fazer prova, e aí esses dias eu vi alguém reclamando, denunciando aí com o processo seletivo que teve para trás aí. Não, porque o pessoal estava ajudando os trabalhadores a responder a prova. Porra, mas tem que ajudar, irmão. Porque você não tem ninguém para trabalhar nessa função de limpar o valão, por exemplo.
Quem vai fazer isso é o cara que não estudou, que não sabe ler, o cara que é quase analfabeto, o cara que só sabe assinar o nome. Aí nego bota o cara numa prova porque se exige. O Ministério Público quer, exige que tenha prova, que tenha não sei o que, bababá, barará. Caldeira, você vai fazer prova para trabalhar limpando balão? Eu vou. Você que está aí com o mínimo de estudo que você tem, que você vai limpar o balão? Não vai, parceiro. Quem é que vai fazer isso? O cara que não estudou, o cara que não teve oportunidade, o cara que tem até um determinado déficit intelectual, mas ele é bom de braço, ele é bom na função operacional. É esse cara que não vai passar em prova, esse cara não vai responder. Então, essas coisas de concurso, eu tenho esse monte de coisas para falar a respeito disso. Mas Caldeira, acho que desenvolveu alguma coisa aqui que não, consegue... mas eu acho muito bacana o que você falou, Flávio. Você vê, a temática que eu pensei não era exatamente essa. Não sei se vai dar tempo de concluir, mas eu acho, como você é um grande formador de opinião, e aqui é um lugar de debate, achei muito interessante o que você falou, até porque eu já tinha anotado para falar algo parecido. Você falou lá que o camarada foi em primeiro lugar, mas na hora do vamos ver, era o Flávio que não passava no concurso, ou seja, não sabe nada. O Flávio não sabe, não passou no concurso. É burro, é não sei o quê. Não é? Pera aí, mas você que resolvia. Você já me contou cada caso de enfermaria e tal, enfim. Mas sabe qual é o grande problema dos concursos? E isso acontece nos concursos que eu vou falar agora, que a gente está vendo crises no serviço público por falta de vocação. Sobretudo onde tem salário bom. Porque o desemprego está aí. Você vai se lembrar, né, que você é o cara da mídia, agora não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, 2 grandes incidentes, né, tragédias que aconteceram na PRF. Eu não vou lembrar se foi esse ano ou se foi no ano passado, né, não estou lembrado. Um caso onde 2 PRFs, acho que era uma moça e um tal, foram abordar o andarilho pegou a arma de um e matou os 2. Se eu não me engano, foi no Nordeste. Aí, pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 meses depois, houve outro incidente dos PF que botaram um cara que tinha problema mental dentro do camburão, spray de pimenta, taser e o cara morreu de parada cardíaca. Vou te falar, as 2 situações, tanto da morte dos PRFs, quanto do cara, foi por falta de vocação. Pô, Caldeira, você é louco? Não. Flávio, eu fiquei 20 anos na PRF. Pouquíssimas pessoas ali querem ser policiais. Muita gente que está ali por quê? Status, salário, poder, um bom salário. Pô, na escala, trabalha 8 dias por mês, né? 24,72. Uma excelente oportunidade para você estudar, para fazer outras coisas. Se você tem um negócio, tal, ok. Maravilhoso, né? Mas pouquíssimas pessoas ali querem ser policiais. Ficam aí multando no celular, atrás do vidro, né? E Caldeira encrenqueiro. Ah, o dia que Caldeira tá plantão, todo mundo sabia, né? Que era, só aprendia, enfim, né? É uma fase da minha vida. Mas é falta de vocação. É o que você está vendo. O cara vai lá, o cara fez enfermagem mesmo, é bom de papiro, é bom de papel, passa no concurso. Mas e na hora lá do plantão? Na hora de pegar e desobstruir uma veia, não faz. E quando o paciente faz o quê? E aí? Aí entra em desespero. Aí chora. Aí chama a Flávia. Entendeu? Então, e na polícia, não só na PRF, vários outros órgãos, concursos, o cara não está ali por vocação, Flávio. Não tá. E isso vai dar problema. Por que as instituições nos Estados Unidos, elas funcionam melhor do que aqui? Porque lá é o seguinte, o policial lá é contratado pelo prefeito, a polícia lá é municipal. O policial tem que fazer o quê? Tem que prender. Né? Lá é uma polícia só, então o cara que chega a ser investigador, o cara fez uma cagada, vai ficar na porta da escola apitando, é uma punição para ele voltar pro trânsito. E filme né? É muito isso. Mas isso é verdade. Não deu jeito, o cara continua fazendo cagada. Rua, juiz lá, rua, promotor. Promotor tem que prender, tem que acusar, tem que condenar. Né? Então se o cara não condena, o cara é um banana mole. Rua, tem que funcionar, a roda tem que rodar. Né? E no Brasil o que acontece? O cara o estudante, ele vai passar, ele é excelente. Passou, acabou, mano. Desculpa eu interromper você só para dizer o seguinte, nós estamos na época agora, estamos em outubro, está chegando o final do ano, e nós temos uma galera que se forma agora no ensino médio. Se você for conversar com 70% dessa rapaziada que está se formando agora no ensino médio para ir para a universidade, o cara vai dizer assim, não, eu quero ir para a faculdade, fazer aí um cursinho de tal coisa assim, fazer um concurso público e ficar quietinho na minha. Olha só. O cara não diz que quer ser astronauta, quer ser cientista, quer ser pagodeiro. Não, o cara não diz isso. O cara diz que quer fazer a faculdade, fazer um concursinho para poder... Não, concursinho assim, para quem sabe trabalhar. Aí ele ainda cita os lugares.
trabalhar em tal lugar, no outro lugar, porque trabalha só meio expediente, não trabalha fim de semana, tem um recesso maior, que não sei o quê, consegue viajar, consegue não sei o que lá, para ter um bom salário. Ninguém diz que vai trabalhar em determinado lugar porque gosta daquela função, porque tem paixão por aquilo, porque viu alguém fazer e, cara, é isso que eu quero para mim. Não! É porque o salário é bom e porque trabalha pouco. É a merda que tá dando aí. E sabendo disso, as bancas dificultam cada vez mais as provas. Aí fica coisa assim, absurda, né? As provas aí hoje aí pro cara entrar para uma Polícia Rodoviária Federal, a prova de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela é mais difícil que a prova para promotor. Mas acontece que aí vai entrar esse monte de nerd que não sabe nada. Exatamente. Que não tem a polícia na veia, porque o cara tem que ser polícia de sangue. Polícia nasce com você isso, cara. Verdade. Esse senso de justiça, esse senso de polícia, de ostensividade, isso nasce com o indivíduo. Não é a faculdade. A faculdade vai te dar o treino, vai te dar alguma coisa ali, o curso, sei lá o que é. O sujeito já nasce polícia. Você consegue ver quem é polícia quando tem um monte de criança brincando. Tem um monte de criança brincando ali, daqui a pouco sai um porradeiro, tem um que vai chegar, vai dar um empurrão em cada um, vai resolver o negócio. Esse é o polícia. Menino de 3, 4, 5 anos, você consegue definir ali quem é policial. Tem um monte de menina brincando. Quem que apazigua vai ser o psicólogo. Entendeu? Tem um monte de criança brincando, cai um de bicicleta, tem um que corre logo ali com um paninho, não sei o quê, vai ser o médico, vai ser o enfermeiro. Cara, você bota a criançada brincando, você já consegue definir ali quem vai ser o quê. E tem um cara que vai dar pra ruim também. Sim. Você consegue saber quem vai ser vagabundo ali também, que é o cara que rouba a borrachinha do colega na escola, tem um sujeito que rouba o sorvete, o pirulito do coleguinha e tal. Esse vai ser o vagabundo. A gente já sabe, cara. Então, assim, eu acho que essas avaliações que nós temos aí, que na minha concepção, Caldeira, nada mais são do que indústrias comerciais para se tirar dinheiro do povo, para você vender curso, para você vender treinamento, para você vender coach não sei lá das quantas, para você vender faculdade, para você vender diploma, para você vender o diabo, né? E menos formação para atender bem os usuários daquele serviço. Não sei se você concorda, se quiser discordar, fica à vontade. Não, eu concordo em número, gênero e grau. E falo, eu me especializei nessa questão do concurso e tal, e vou te falar, Flávio, eu tinha decidido, não vou mais ajudar a saber desse negócio, porque as pessoas, o serviço público, as pessoas não estão comprometidas e tal, só que tem muita gente também que tem boa vontade, que quer passar, não sei o quê, e como eu fiz uma jornada, e eu sei fazer esse negócio, falei, eu vou dividir isso com as pessoas, mas é aquilo, espero que aquelas pessoas que eu venha a ajudar e que logrem êxito em serem aprovados, que sejam bons servidores públicos, né? Porque é muito ruim você chegar num órgão público, qualquer que seja ele, e você ser mal atendido. E infelizmente parece que é uma regra, né? E isso aí eu vou ter que enaltecer lá o estado do Paraná, né? Aqui em Rio Bonito eu nunca fui mal atendido em serviço público, porque eu era o Caldeira, né? O Flávio também nunca foi mal atendido no serviço público, porque era o Flávio Azevedo, né? Então, mas a regra, infelizmente, é que não é um atendimento de excelência. Lá no Paraná, é diferente, Flávio. Lá minha filha, esses dias, passou mal, mais velha, então foi na UPA e tal, aí deram um medicamento, fizeram assim, ela estava com muita dor e vomitando. Falou, você está vomitando por causa da dor, não sei o quê. Aí deram um remédio para ela, assim, para um dia, mas já saiu com remédio. Falou, se persistir a dor, você vai no postinho com essa receita que eles vão te dar. O médico lá vai te examinar, vai te dar um tratamento mais contínuo. Aí eu vim pra cá, fiquei sabendo que ela piorou, ela voltou lá, aí já passaram exame e tal, e eles são, assim, profissionais, Flávio. São profissionais mesmo. São Paulo também é muito assim, um profissionalismo muito grande. Mas essa questão do concurso público, concordo com você, mas, infelizmente, gente, para quem quer um dia passar em qualquer concurso que seja, é regra do jogo. Vai ter. Se o Flávio quisesse ser um enfermeiro concursado, né, ia ter que se submeter ao crivo, né? Eu não passo por quê? Aí que entra essa minha parte. Vou ter que identificar o que é. Porque esse menino que eu falei lá de Brasília, o nome dele é Reuel, ele sabe tudo. O problema dele é ansiedade. Então não adianta ele continuar estudando direito. Ele tem que fazer uma análise, uma psicoterapia. De repente, fazer uma atividade física, uma caminhada com o Flávio, né? Enfim, a gente tem que identificar, né, o porquê que essa pessoa está travando e traçar uma estratégia, porque tem gente que fala assim, toda vez eu tomo pau em, sei lá, em estatuto do servidor, toda vez aquilo não entra na minha cabeça. Então, meu amigo, você vai ter que, se você estuda
1 hora por dia de cada matéria, né, assim, na semana, estudar tudo você vai ter que estudar 3, porque é a sua deficiência. Então, são estratégias e tal. E, sinceramente, gente, é fácil. E precisa estudar 8, 10, 12, 14 horas? Gente, aí que está o segredo. Não precisa. Até porque ninguém consegue transformar 10 horas de estudo em 10 horas de conhecimento. Não dá. O cérebro trava. Né? Então, tem técnicas, agora tem que ter resiliência, persistência e paciência. O Flávio, quando começou a caminhar, não começou caminhando 40 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Né? Hoje, pô, eu fui dar uma caminhadazinha com ele que para ele era aquecimento, eu quase botei os bofs para fora, mas fui. Né? Esses dias eu vi um vídeo dele ele falando o lugar que você morreu. Né? Que hoje ele passa lá de bananeira, né? Não tá nem aí. Mas começou assim? Não começou. Então é uma jornada. É uma jornada. Só que a gente quer para ontem tudo, né, Flávio? Eu quero emagrecer para ontem. Eu quero estar caminhando assim para ontem. Eu quero ter um corpo assim para. Não é assim, né? Não é assim, né? Então tem que ter resiliência, paciência, persistência e uma metodologia. Senão não chega. Meu amigo Edson Matias faz um comentário aqui que eu acho que é mais uma provocação, né, Edson? Porque eu e você sabemos, Caldeira também sabe a resposta para isso. Ele diz aqui, eu fiz processo seletivo da Prefeitura de Rio Bonito para soldador. Veja só, ele não fez concurso, ele fez processo seletivo. Indicativo. E ele diz que fez o processo seletivo da Prefeitura de Rio Bonito para soldador. Passei na prova com boa nota e fui bem na entrevista. E outro entrou na vaga, eu fiquei na reserva. E outro entrou no lugar. E eu tinha 30 anos como soldador de eletrodo e também solda MIG. Talvez eu não consegui a vaga porque eu não tinha diploma. Não. Meu amigo Edson Matias, eu e você, Caldeira, e a torcida do Flamengo e do Corinthians, que vão estar hoje disputando a Copa do Brasil, sabemos que não foi diploma que lhe faltou. Né? Faltou você ser apadrinhado de alguém ou que alguém de dentro da máquina tivesse interesse de puxar você. Nós sabemos que é assim que funciona. O processo seletivo, sim. O processo seletivo é assim. Concurso público, não. Concurso público tem uma dinâmica ali, mas processo seletivo é questão de vai entrar o cara que balançou bandeira, o cara que é amigo na campanha, não sei o quê. E aí vai aparecer talvez alguém no comentário que vai dizer assim, não, mas eu fiz e consegui entrar. Certamente para uma vaga em que não existia interesse de ninguém ocupar, de nenhum apadrinhado ser colocado, aí você consegue entrar. Porque já aconteceu comigo isso, de falar exatamente o que eu estou dizendo aqui, e aparecer alguém e dizer assim, rapaz, você sabe que eu fiz o processo seletivo aqui, eu não conhecia ninguém, que não sei o quê, papapá. Eu olhei para a cara dele e falei, você é um afortunado. É porque sua vaga não estava pedida para algum apadrinhado de alguém. Flávio, é aquilo, né? Existem os casos, existem as hipocrisias, né, Flávio? A gente sabe que tem, mas enfim. E isso daqui, para finalizar essa questão de concurso, até anotei que é o famoso, na nossa época falava, né? O pistolão, né? Você tinha que ter o pistolão. Isso existia muito até em concurso público, só que isso veio sendo modificado e tal. Vou dizer que em todos os concursos não existe fraude, pô. Tudo é muito. Aqui em Rio Bonito nós vimos um que foi vergonhoso, né? Enfim. Entre outros. Só que, uma coisa que vocês podem ter certeza. A gente começa a analisar a seriedade do concurso pela banca examinadora que faz a prova. Sim. Né? Um concurso feito pela CESP-NB, pela FGV, tal. Por essas bancas gigantescas que vivem disso, que ganham milhões com isso. Ah, não, a FGV vai vender o gabarito da prova da AB. Não vai. Para quem? Não vai. Pode até dar. Para o filho de um ministro. Pode dar. Toma aqui, pá. Vender não vai vender. Né? Porque são milhões e milhões de reais em jogo e o nome de uma instituição. Isso aí, a reputação da instituição. Não vai, entendeu? Não vai. Né? E aquilo, o filho do ministro não precisa disso. O ministro paga o melhor coach, o melhor treinador, o melhor curso para o cara passar. E é possível, sim. Agora, existem outros concursos, né? Que não existe tanta lisura assim, só que, gente, é aquilo, não adianta a gente pegar e reclamar do jogo andando, né? Começamos, eu costumo dizer que é igual jogo de buraco. Vale bater com o morto? Não vale? Vale limpar a canastra? Não vale? Cara, é a regra do jogo, é igual o cara que vai, por exemplo, para a igreja, vai para a igreja católica. Eu não concordo de confessar com o padre, então vai para a igreja evangélica, caramba! Olha, eu não vou ficar rezando o terço, então vaza da igreja católica. Tá fazendo o quê? Ah, não, esse negócio do pastor de levantar a mão. Cara, então vai lá com o Raimundo, com o Luiz Miranda. Gente, deixem de ser chatos. Né? Então, cara, tudo na vida tem regra.
Até a anarquia tem regra, que é não ter regra. Não é verdade? Então, cara, tem regra, tudo tem regra, cara. Né? Nas casas de divertimento masculino, adultos, tem regra também. Tem regra. Né? Eu tenho um amigo aqui de Rio Bonito, que eu não vou citar o nome dele, mas se ele estiver assistindo e ver, ele foi colocado pra fora. Ele tá lá porque ele não cumpriu uma regrinha. Depois eu vou contar pra Flávio no bastidor e Flávio vai se gargalhar. Entendeu? Foi colocado pra fora. Né? No Bar da Morena ali? Bota jogando lá no meio da BR. Depois eu te conto, você vai se mijar. O cara conseguiu ser jogado pra fora. Do Bar da Morena? Eu não posso contar aqui, porque né, não posso. Não posso. Né? Mas, cara, tudo tem regra. Então, se vocês querem entrar assim, pô, cara, quero passar no concurso. É possível. É real. É pra você, é pra mim, eu passei. Eu sou filho de uma professora do Estado. Então, rapidamente, pra gente já caminhando pro final do nosso programa, Caldeira, quais seriam as principais dicas que você deixaria pro cara que está olhando aí, concurso público para fazer, etc e tal? 3 regrinhas básicas, digamos assim. Você vai fazer, logicamente. Sim. Um beijo para Zenilda, que está chegando agora. Não quero que você entregue aqui a galinha dos ovos de ouro, sem problema. Mas 3 dicas básicas para o cara que está ouvindo aqui a gente. O filho dele vai fazer, sobrinho, neto, ele mesmo vai fazer um concurso, etc e tal. Quais seriam 3 regrinhas básicas? Primeira coisa, né? Tem gente que fala, qual concurso você vai fazer? Todos. Flávio, pega a minha arma. Vai no meio, atira para tudo que é lado. Você vai acertar em quem? Em lugar nenhum. Ou em quem não deveria. Também. Então, seja um sniper. Foca numa área, pelo menos. Se não for um concurso, uma área. Por que eu digo numa área? Eu quero a área de polícia. Sabe que você vai ter que estudar penal e processo penal. Pá. Aí eu quero a área de Receita Federal. Sabe que vai ter que estudar a parte de matemática, contabilidade. Ah, eu quero ir para a área de saúde. Pô, vou ter que estudar algumas coisas da área de saúde. Então, foca numa área. Foco. Segundo, resiliência. Né? Concurso público não se estuda para passar. Se estuda até passar. Porque você vai fazer uma jornada. De repente, quando é que a galera começa a estudar? Quando sai o edital. Não vai passar, cara. Esquece. Então tem que vir numa batida. Terceira regra. E olha que eu não planejei, nós não marcamos. Você vê que eu consegui. Espera o concurso abrir. Não precisa esperar o concurso abrir para começar a estudar, né? Até porque já se você, vai estudando. Primeiro, você já não define uma área, então você sabe o núcleo básico, o núcleo duro que a gente chama. Aquela estratégia de alguns de pegar a última prova para e dar uma estudada no que saiu ali. E saber, por exemplo, Flávio, olhar a metodologia que você vai fazer uma prova, você é enfermeiro de profissão, tu vai fazer uma prova para Polícia Rodoviária Federal. Aí tu tá lá estudando anatomia. Não cai! Então, né? Ah, Caldeira, eu odeio direito. Então escolhe outro concurso que 90% da prova é direito. Então, focou na área. Né? Ali, resiliência, estudar até passar. Terceiro, você vai ter que ter um cronograma. Porque às vezes, mesmo que você reserve 1 ano para estudar, se você... Pô, quanto tempo que você saiu do ensino médio, Flávio? 30 anos. 40, 35 anos. Né? Então, se no concurso cair alguma... 28 anos. Então, me formei em 94. Se no concurso cair alguma coisa assim que puxe lá do ensino médio, você vai ter que revisitar aquilo. Então, de repente, 1 ano não é suficiente. Então, é aquilo, vai cumprindo etapa. Vai cumprindo etapa. Então, 3 regras básicas, essa. E a regra plus. Pegue provas anteriores daquele concurso, ou se não tem especificamente daquele concurso, daquela banca para aquele tipo de concurso. Porque passar em concurso não é saber responder, não é conhecer a matéria, é saber fazer as questões. É saber percorrer o caminho. O Flávio é prova viva, sabia tudo de enfermagem. Na hora de botar no papel, pô, caraca, mas como que é isso? Até porque é o seguinte, lá na hora de pegar a veia do cara que tá ruim, não tem pegadinha. A pegadinha é pegar a veia, pô. Exatamente. E ali na prova não. Não, pior que pegar veia tem pegadinha, cara. Tem uns filha da mãe que tem a tal da veia bailarina, que você aperta aqui, a veia foge, você aperta lá a veia. Então tem uma técnica assim que você tem que apertar de um lado aqui para ela não fugir. Só que, tem pegadinha. Só que é o seguinte, eu creio que o organismo ou o paciente está ali ferrado. Não, claro. Ele não está com vontade de te sacanear. Lógico. A prova às vezes está. Tá. Então é saber jogar o jogo. Deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui. Edson Martins diz aqui, verdade. Eu também fiz um concurso, passei, mas foi cancelado porque tinha falcatrua e devolveram os R$51 da inscrição. Eu sou azarado mesmo, diz aqui o Edson Martins. Eu acho que o problema é você, Edson. Tá indo pouco à igreja. Meu amigo Joel Jefferson, boa tarde para você.
Boa tarde, Flávio. Estou aqui aproveitando uma aula gratuita com Caldeira. Tenho que tirar o chapéu. O cara é inteligente demais. Muito bom programa. Obrigado, Jefferson. Nadelson diz que a gente estuda para concurso público e continua na atualização e na busca eternamente, diz aqui Nadelson. Não dá para parar de estudar. É mais ou menos isso. Então vamos lá, gente. Regrinhas básicas aí que Caldeira deixou. É claro que no treinamento que ele oferece tem muito mais coisas a se acrescentar, mas muito boas essas dicas aqui que Caldeira deixou. Tem uma coisa interessante. Eu nunca deixei de gabaritar uma prova naquela famosa psicologia. E sabe como é que eu fazia? Cara, todos os concursos que eu fiz, eu gabaritei aquela parte de psicologia. E sabe como é que eu gabaritava? Eu escolhia a frase mais bonita. Você entrou na mente do examinador. Simplesmente eu olhava assim, cara, essa aqui tá bem escrita, tá maneira. Essa aqui, X. Não tinha estudado nada, eu estudava a minha específica de enfermagem. Sim. Agora aquele negócio de psicologia, que não sei o quê, o céu amanheceu bonito, azul, e tinha uma nuvem lá no canto. Eu olhava assim mais ou menos, X. Cara, nunca deixei de gabaritar uma da psicologia. E não estudava nada, cara. Eu ia na frase mais bonita, arriscava. Eu ficava impressionado. Ô Flávio, vou contar aqui para gente encerrar, né? 2018 que eu fiz o vestibular, né? Para as públicas. Aí para a UERJ, né, 2018, Bolsonaro não era presidente, foi eleição. Então quem preparou a prova, né, foi o pessoal da UERJ, que era dominado pela esquerda. Na redação, tinha, acho que o livro foi O Crime do Padre Amaro, um negócio desse, né? E tinha a ver com crime. E eu sou policial, né? Aí eu vi ali que havia, não foi o crime do Padre Amaro, não, foi outro, acho que foi outro crime. Que houve uma coisa de traição e o cara matava o amante. E, enfim, tinha uma trama, tinha um assassinato que era justificável, né? Dentro do direito e muito mais dentro da paixão e tal, beleza. Se o policial Anderson Caldeira fosse fazer aquela redação, eu ia ser o advogado de defesa do cara, ia criar todas as excludentes e tal, e ia tomar um 0 na redação. Porque a banca organizadora era uma banca de esquerda, de direitos humanos. Meu irmão, eu só não escrevi na prova fora Bolsonaro, mas dei tudo a entender que eu era aquele militante de esquerda contra as armas. 9,7 na redação. Então, isso é, Flávio, jogar o jogo. Sim. No caso do concurso, eu conseguia fazer porque eu tinha um objetivo. No caso da política, nós não conseguimos e nem quero. De que adianta um homem ganhar o mundo se perder sua alma? Então eu não quis perder minha alma. Eu não quis. Eu não quis mesmo. Tem hora que bate arrependimento, que eu olho para assim, boleto chegando, a gente podia estar muito bem se a gente tivesse jogado o jogo, financeiramente. Mas será que teríamos a tranquilidade que a gente tem hoje? Creio que não. Mas isso aí é uma escolha que cabe a vocês, né, fazerem no dia a dia de vocês. Com relação ao concurso, quem quiser passar, depois entra nas minhas redes sociais lá, ou manda recado pro Flávio aí. Né? Uma vez no mês eu tenho vindo ao Rio de Janeiro atender meus clientes. E vai ser sempre um prazer vir aqui e receber você lá em Curitiba, Flávio. O dia que você quiser ir lá, com o novo amor aí que eu tenho visto aí, pô, parabéns para você. Torço muito pela felicidade de vocês dois. E será muito bem recebido lá nas terras curitibanas. Vamos organizar esse passeio, cara. Aproveitar e visitar Cataratas de Foz do Iguaçu, né? Quem sabe? E passa lá, né? Já não precisa gastar tanto dinheiro com hospedagem. Não, né? não gasta nada. Dá prejuízo lá, dá prejuízo à Caldeira. Não é prejuízo nenhum, cara, só come folha. se a digníssima for da mesma vibe, putz grila. Rapaz, a digníssima só livre de dieta, cara. Aí, Que beleza. maravilha. Ficou bom demais isso. Vamos lá, gente. É isso, galera. Caldeira, prazer grande, meu irmão, te receber aqui. Consultas ao Caldeira, redes sociais, viu, pessoal? Caldeira se especializando aí nessas áreas, né? E ele veio aqui bater esse papo conosco, exatamente para apresentar essa nova atividade dele. É um amigo que eu tenho um prazer grande de receber Caldeira sempre aqui no programa. É uma boa conversa, seja aqui ao vivo conversando com vocês ou em off. Daqui a pouco mais eu quero saber quem é que foi jogado. Daqui a pouco eu quero saber quem foi expulso do Bar da Morena. Quem conseguiu fazer isso, cara, né? Prazer grande, Caldeira. Palavras finais aí para os nossos ouvintes. Queria agradecer mais uma vez. Prazer imenso estar aqui com você, Flávio, com sua audiência, seus seguidores aí. Né? E sempre que quiser, estarei aqui. O dia que
folgar aqui, não tiver quem entrevistar, manda por streaming que eu faço de lá, né? E que todos vocês aí sejam bem-sucedidos nas suas empreitadas, né? E que é aquilo, tudo é possível, cara. E o Nadelson falou uma frase, né? Não lembro de quem é, né? Que sucesso e trabalho só vem antes, dinheiro e sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, e eu costumo dizer uma coisa, que eu ia falar na hora que o Flávio estava falando ali, da coisa de ser bom naquilo que faz, né? E que ele leu muito e tal. E isso vem, não lembro quem é o pensador que fala, mas é a grande verdade. Na vida, 10% é inspiração. 90% é transpiração. Não sei de quem é essa frase, mas é a pura verdade, né? Não tem jeito. Sem sacrifício não tem cruz. Sem cruz não tem lá salvação, né? Sem sacrifício não vai mesmo. Então, Flávio, obrigado aí a todos vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês ouvintes aí. Minha gente, é isso. Ficando por aqui, agradecendo você que está sempre nos acompanhando. Um beijo no seu coração. Amanhã não estou por aqui. Amanhã nós vamos à escola lá na Vertente, Governador Roberto Silveira? Sim. Na Vertentes, vamos fazer uma palestra lá amanhã para os alunos. Muito obrigado, diretora, pelo convite, né? A gente vai estar batendo um papo lá com os alunos. Quero agradecer às diretoras aí de escolas que estão sempre me convidando para falar da minha profissão, falar de turismo, falar de Rio Bonito. Muito obrigado. Falar dos livros do meu pai, né? É sempre um prazer manter vivo o legado do papai. E Richan Lima passou por aqui dando boa tarde. Beijo para você. Muito obrigado aí pela sua companhia aqui conosco também. E a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira eu volto. Abraço grande. E sexta-feira quem vai estar conosco aqui é Luciano Lúcio. Luciano Lúcio não vai vir como secretário de Educação, não vai vir como músico da banda estratégica, não vai vir como político, vai vir como um cara que tem um instituto de pesquisa. E nós vamos falar sobre esse tema. Pesquisas eleitorais. O que acontece? Que bacana, não perco. O que acontece que as pesquisas eleitorais, né, estão errando feio já desde a última eleição? O que acontece? E Luciano, que tem formação em ciências políticas, entende de estatística, porque tem um instituto de pesquisa, tem acertado. Luciano acertou, inclusive, a diferença do Lula. Na segunda-feira, que antecedia as eleições, na quarta-feira, teve um evento em Tanguá, ele falou: Flávio, fechei uma pesquisa hoje de presidente, Lula está na frente do Bolsonaro com 5%. E foi o que deu. Foi o que deu. Cara, que bom, não tem fraude. Os outros institutos de pesquisa davam Bolsonaro com 10% e Lula com 99%. Isso aí. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Então, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui e eu sempre me pergunto a quem interessa. Então, o que a gente percebe, a grosso modo, já para deixar aqui vocês com a água na boca, é que os institutos de pesquisas, eles superdimensionam o resultado do candidato que eles querem e diminuem o percentual do candidato que eles não querem que ganhe, né? Então é por isso que o Lula, que teve 48, foi isso? 48, 40, foi isso, né? Bolsonaro 43, ele 48, 5% de diferença. O Lula, que tinha 48, era apresentado com 51, 52. Para tentar forçar uma indução para o primeiro turno. Exatamente. Tudo estava montado para que o Lula vencesse no primeiro turno. E a moçada está meio preocupada aí, porque agora é outra eleição, né? E agora a gente já viu o que aconteceu lá no primeiro. Estava tudo montado para o Lula levar no primeiro turno. E no segundo turno é outra eleição, é outro processo, é outra discussão, é outra, né? Inclusive as pesquisas agora já não enganam mais ninguém, porque o nego falou: mas peraí, cara, Bolsonaro teve 43, dizia que ele tinha 33, que ele tinha não sei quanto, né? Então são assuntos que nós vamos tratar aqui com o Luciano Lúcio, que tem a empresa DART, que faz pesquisas, inclusive tem feito várias pesquisas por aí, com muito bom aproveitamento, né? E eu falo aqui com tranquilidade. Ele foi o único cara que eu vi acertar a diferença. Ele me disse na quarta-feira que antecedia a eleição: Lula está na frente do Bolsonaro com 5%. E foi exatamente o que deu, né? É isso. E bacana. A gente vai estar na sexta-feira conversando com o Luciano aqui sobre esse assunto especificamente. E Caldeira, foi um prazer te receber. A todos vocês que estão nos acompanhando. Prazer foi meu. Prazer grande aqui. Eu só sei que continua o Bolsonaro, sem brigas, diz aqui a Maria Fernanda Caldeira, né? Eu falei aqui, Fernanda, na última segunda-feira, no programa que sucedeu o debate presidencial entre o Lula e o Bolsonaro, eu não gosto de discutir pessoas, né? Gosto de discutir ideias. E assim, o modelo que o Bolsonaro defende para governo, e eu não quero que o Bolsonaro seja meu genro,
Quero que ele seja meu presidente da República. Também não quero que o Lula seja meu genro. Quero que ele seja presidente da República. Então eu não quero discutir pessoas aqui. Negócio de Queiroz, negócio de Rosane Noronha no avião presidencial, negócio de venezuelana, negócio de tomou cachaçinha, comeu não sei quem quando estava preso. Isso não me interessa da vida particular dos caras que são aí postulantes ao cargo de presidente. Eu olho os modelos de governo que ambos estão tentando oferecer para o país. E a mim agrada mais o modelo que o Bolsonaro oferece, né? Eu costumo sempre dizer para as pessoas, inclusive, que lá em 2018, no primeiro turno, eu votei em Henrique Meirelles. Eu gosto sempre de votar no candidato que vem do núcleo de banqueiros, o cara que é rico. Eu gosto desses caras aí. Esse negócio de sujeito que vem com essa defesa de... Sou coitadinho, defesa, né? de coitadinho, meu irmão. Desculpa, né? A hora que sentar na cadeira muda. De coitadinho já basta eu. Então, assim, mas aí no segundo turno eu fui de Bolsonaro. E agora, olhando os dois modelos que estão postos à mesa, nesse restaurante que está diante de nós, o prato que me agrada mais é o projeto de país, de governo que o Bolsonaro oferece, né? E eu gosto muito do Caio Coppola, e o Caio, ele sempre dizia assim, eu fui eleitor do Bolsonaro, vamos ver se eu vou continuar sendo na próxima. Ele dizia sempre assim. É mais ou menos isso, né? Mas aí, gente, São Matias está dizendo aqui, eu também sou 22, né? Pois é, gente, um abraço, sucesso, um beijo no coração, Papai do Céu abençoe cada um de vocês sempre, e Caldeira, um abraço, meu irmão, e você que está nos acompanhando, Deus abençoe sempre também, um beijo no coração, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, sucesso, o papo estava tão bom que eu esqueci até de colocar aqui Os patrocinadores. Não, o final do programa aqui. Cadê? Deixa eu achar. Ah, tá aqui. Encerramento do programa. Eu esqueci de já deixar na agulha aqui, mas tá e bom. amanhã você não vem, seu patrão vai brigar com você, que você vai faltar, você vai botar Pois atestado. eu tenho que trazer um atestado pro chefe, né? Mandar lá pro Jornal Tempo. Abraço, gente. Beijo no coração. Valeu. Tudo de bom. Ai. Vai embora não, tem até oficial. Ai, capaz muito tempo deitar pra ir. Olha que eu vi no leito. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.